Semana passada eu falei para vocês por que a gente deveria temer a gordura saturada. E se você não assistiu aquela aula, vai assistir, senão você não vai entender nada dessa. Porque nessa eu vou falar por que a gente não deveria ter medo da gordura saturada. Então vamos voltar a tudo aquilo que eu falei na outra aula. Para começar, a gente mostrou que a aterosclerose foi primeira vista lá em 1829 pelo Jean Lobstein, mas foi um ganhador do Prêmio Nobel que descreveu as placas de colesterol nas nossas artérias. Mas o que eu não falei é que ele não ganhou o Prêmio Nobel pelo estudo dos problemas que o colesterol pode causar na artéria, e sim por causa dos benefícios que ele pode trazer na produção de hormônios, no tratamento de raquitismo com a síntese de vitamina D e assim por diante. E quando eu falei do Nicolai, que fez o estudo famoso em coelhos, que quando comiam muito colesterol desenvolviam aterosclerose, eu não lembrei vocês que coelho é um ser herbívoro e que quando a gente pega seres carnívoros e faz o mesmo experimento, como em cachorros, não aparece aterosclerose. Ao mesmo tempo, se nós formos olhar estudos mais modernos, a gente vê que placa não é de colesterol. Ela até tem lipoproteínas e lipídios, mas ela também tem uma série de outras coisas. E quando a gente vai estudar se é o LDL que está formando placa, é interessante que o LDL, ou a família dele, que é a ApoB, é rara nas placas, diferentes de outra apolipoproteína feita no intestino, que é mais frequente. E tem outra coisa esquisita. Quando a gente analisa também o tipo de colesterol que tem nessas placas, esse colesterol não é muito esterificado. E o que eu quero dizer com isso? O tal do LDL que penetraria na sua artéria e levaria o LDL, ele transporta colesterol esterificado. E o que a gente tem nessas placas em grande quantidade são cristais de colesterol, que provavelmente são provenientes da parede celular de bactérias e de eritrócitos, membrana de eritrócitos ou glóbulos vermelhos, e não do LDL. Mas aí tem também Carl Miller, que descreveu lá por uma das primeiras vezes a xantomatose hereditária, que é a hipercolesterolemia familiar que poderia levar a problemas do coração. E é verdade, mas tem um detalhe. Hoje a gente sabe que dentro desse grupo de pessoas que tem hipercolesterolemia familiar, que pode ser causada por várias alterações genéticas diferentes, quem tem mais infarto é o grupo que também tem mais problemas de coagulação. Tanto é que os autores desse estudo concluem que talvez fosse mais interessante tratar esses hipercolesterolêmicos com drogas que reduzem a coagulação do que com estatinas que reduzem o colesterol. Mas tem um estudo lá dos 6 países que o Ansel Keys fez mostrando uma correlação grande entre a gordura saturada e as mortes. Esse estudo, na verdade, ele foi baseado em 6 países, mas naquela época ele dispunha 22 países para estudar. E o que aconteceu é que ele estudou os que davam certinho uma curva para justificar sua hipótese. Mas ele poderia ter escolhido, por exemplo, a Noruega, que tinha um consumo alto de gordura igual ao dos Estados Unidos e tinha pouco infarto igual à Itália, ou se não a França, que tinha mais consumo de gordura que o Japão e uma taxa menor de infarto do que o Japão, para não dizer o México, que tinha menos ainda. Mas ele não ia escolher esses países, senão, na verdade, ele ia mostrar umas curvas esquisitas. Imagina que ele escolhesse, por exemplo, o Japão, a Itália, a França e a Noruega. Ia ficar uma curva assim, mostrando que não tem nenhuma relação o nível de gordura com as mortes. Mais contra a sua hipótese ainda seria se ele tivesse escolhido, por exemplo, a Noruega, a Suécia, a Grã-Bretanha, a Nova Zelândia, o Canadá e os Estados Unidos. Porque daí eles mostrariam que com exato consumo de gorduras em alto nível, no maior nível aqui 40, cada país tem um nível diferente de mortalidade. De qualquer forma, ele escolheu aqueles países e baseado neles, ele escolheu a dedo outros países para fazer o estudo dos 7 países, sendo o primeiro estudo multicêntrico observacional que confirmava também sua hipótese. Mas tem alguns detalhes curiosos desse estudo que eu não falei na outra aula. Por exemplo, 3 dos países que ele pegou estavam na extrema miséria da pós-guerra. Faltava comida,
comiam pouca proteína e com isso pouca gordura, mas também comiam pouca comida e pouco açúcar, o que reduziu seus níveis de infarto. Ao mesmo tempo, dentro desses países tem algumas discrepâncias interessantes, como por exemplo, Creta e Corfu, que tinham consumos diferentes de gordura saturada. E veja que enquanto Corfu tinha menos gordura saturada do que Creta, o nível de infarto era maior. A mesma coisa se a gente pegar a Finlândia, que os níveis de infarto do leste e do oeste eram completamente diferentes, embora eles tivessem o mesmo consumo de gordura saturada. Para piorar ainda mais, se a gente pegar Creta e comparar Creta com a cidade da Itália de Monte Giorgio, a gente vê que apesar das duas terem um consumo de gordura saturada muito parecido, o infarto de Monte Giorgio é muito maior. E não é que é 3 coraçãozinhos maior, não, é 1567% maior. E naquela época também existiam outros estudos observacionais interessantes, como esse de Malhotra, que analisou duas populações diferentes na Índia. E o que ele viu é que as pessoas que moravam em Punjab tinham um consumo de gordura animal 19 vezes maior do que os Madras no sul. E apesar disso, eles tinham um índice de doenças cardíacas 7 vezes menor. E não era só isso. Eles viviam muito mais do que os Madras, que morriam 12 anos antes do que os que consumiam mais gordura saturada. E aí vale a pena lembrar do infarto de Eisenhower em 55, que comoveu a nação e que fez com que seu médico, que era um dos fundadores da American Heart Association, lançar a primeira campanha nacional estimulando a população a comer menos gordura saturada e menos colesterol. Mas o que ninguém te falou é que o Eisenhower fumava 3 maços de cigarro por dia, extremamente estressado. E ninguém dava bola para isso naquela época. Na verdade, até os médicos faziam propaganda de cigarro. Além disso, a gente pode lembrar do Senado americano que, através do George McGovern, tentou fazer uma nova diretriz nutricional, se embasando em 3 das mais importantes associações relacionadas a isso nos Estados Unidos, que era o NIH, a American Heart Association e a Academia de Nutrição e Dietética. Lembrando que desses dois, o Ansel Keys era quem estava por trás da parte nutricional, mas que também do NIH a gente tinha a Lena Cooper, que era a fundadora da Academia de Nutrição e Dietética. E quando eu mostrei isso, eu só não mostrei um outro detalhe. Lena Cooper foi uma aluna de John Harvey Kellogg, que foi um dos fundadores do Battle Creek Sanatorium. E para quem não sabe o que era isso, o Battle Creek tinha toda uma visão inspirada na visão de Ellen White, que foi a fundadora dos Adventistas do Sétimo Dia e acreditava que nós não deveríamos comer tudo que tinha face. Isso influenciou muito os trabalhos de John Harvey Kellogg, que para os seus pacientes do sanatório estimulava uma dieta que reduzisse seu apetite sexual, porque ele achava que a masturbação era um dos piores pecados carnais. E com isso, eles estimulavam que fosse uma dieta sem carne, predominantemente vegetariana, com pouca proteína, laxativa e rica em fibras. Não é à toa que ele inventou o que hoje a gente conhece como corn flakes, que naquela época era um pouquinho até melhor, porque não tinha tanto açúcar. De qualquer forma, se você não sabe, é da sua protegida, Lena Cooper, que surgiu aquela frase que muitas vezes a gente vê as pessoas repetindo hoje, que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, principalmente se for com sucrilhos Kellogg's. E sendo presidente da Associação Dietética, escritora dos primeiros livros-textos de nutrição e apoiada por Ansel Keys com medo de gordura saturada, surgiu todo esse viés vegetariano, que gordura faz mal, que devemos parar de comer animais e assim por diante nos Estados Unidos. E aí você pode me perguntar, tudo bem, mas não tem uma série de estudos prospectivos, randomizados, lá o Framingham, que mostram que o colesterol e a gordura saturada faziam mal? Na verdade tinha mesmo. Só que esses estudos continuaram. E quando a gente vai ver o Framingham, que inicialmente mostrou que o colesterol alto aumentava a doença cardíaca, a gente começa a achar algumas coisas esquisitas. Como, por exemplo,
Não houve um aumento de infarto quando o colesterol subia de 205 para 264. A maior taxa de infarto ocorria 20 para cima ou 20 para baixo do colesterol de 200. E se a gente fosse ver, abaixo de 220 que aconteciam metade dos infartos. Não se encontrou aquela correlação linear exata que imaginavam. E, para piorar, se você for pensar, é muito mais comum ter infarto depois dos 50 do que antes dos 50. E quando eles analisavam, depois dos 50 anos não havia um aumento de mortalidade com colesterol alto ou baixo. E ainda surgiram dados ainda mais estranhos de dois colaboradores, que foi o William Castelli e o George Mann, que mostraram que quando havia uma queda de 1% no colesterol, havia um aumento de 11% da mortalidade cardiovascular. Esses dados não fazem o menor sentido. Então vamos para aqueles estudos prospectivos randomizados, como o Anti-Coronary Club, que mostrou que as pessoas estavam tendo menos problemas de infarto quando reduziam a gordura saturada. Só que esse estudo continuou. E 10 anos depois, a gente vê que as pessoas do grupo sem gordura saturada teve 26 mortes contra 6 no grupo controle que continuou comendo gordura saturada. Mas tem aí o Los Angeles Veterans Trial mostrando que a dieta prudente com pouca gordura saturada vai tendo menos eventos de infarto do que o grupo controle. Só que esse estudo também continuou. E o que a gente viu é que apesar do infarto ter sido realmente menor na dieta prudente do que na dieta com mais gordura saturada, ninguém te disse que o índice de tabagistas no grupo que comia mais gordura saturada era muito maior do que o índice de tabagismo no grupo que fazia uma dieta prudente. E mesmo fumando menos, quem estava no grupo da dieta prudente morreu quase o dobro de câncer do que no grupo controle. E o Sydney Diet Heart Study? O Sydney foi interessante, porque o grupo que comeu mais gordura saturada foi o que teve uma sobrevida maior. Nesse estudo, quando eles substituíram a gordura saturada por poliinsaturada ômega 6, houve um aumento do risco de morte por qualquer causa, inclusive do coração. E cada aumento de 5% de energia dos óleos poliinsaturados aumentou 35% o risco de mortalidade cardiovascular e 29% a mortalidade de causas gerais. Depois dessa bagunça toda, por isso que o NIH quis gastar aquela grana toda para fundar 2 estudos fundamentais, enormes, gigantescos, para provar de vez que a gordura saturada fazia mal. E se a gente for lembrar, no Women's Health Initiative, que é aquele estudo com 50 mil mulheres na menopausa, que eles mandaram diminuir a gordura saturada, comer mais frutas, vegetais e grãos, lembra que a conclusão é que não houve grande mudança, não diminuiu o risco cardiovascular, mas o que eles enfatizaram é que deveriam mudar mais ainda a dieta e mais precocemente ainda para melhorar os riscos cardíacos. Quando, na verdade, o que eles deviam enfatizar nesse estudo prospectivo randomizado que custou milhões de dólares, que usou 50 mil mulheres por 8 anos, é que a redução da gordura total e o aumento de frutas, vegetais e grãos não reduziu o risco de doença cardiovascular. E aí tem um dado que é mais impactante ainda. Houve uma reanálise desse estudo no JAMA em 2006. E o que eles mostraram nesse estudo, está lá escondidinho no meio do texto, é que quem já tinha doença cardiovascular e foi para o grupo do low fat, do gordura saturada baixa, teve um aumento de 26% de infarto. E quando a gente analisa a tabela desse estudo, a coisa fica mais feia ainda. Porque reparem que eles dividiram os grupos. Então, por exemplo, usava estatina ou não usava? Não teve diferença. Comia mais energia de gordura saturada ou não comia? Não teve diferença nenhuma. Mas teve aqui 2 grupos que tiveram diferença estatística. Um deles é esse aqui. Por exemplo, quem tinha hipertensão ou não tinha, morreu mais, morreu menos? 0,3, significativo. Mas o que é estranho nesse estudo é que o grupo mais significativo que esse aqui com 0,06, ninguém fala no yes, só mostrou o no na tabela. E olha a diferença das bolinhas,
que quer dizer isso? É exatamente aquilo que eu falei. Quem já tinha história de infarto, derrame e foi para o grupo com baixa gordura saturada, teve muito mais problema. E cadê o yes dessa tabela? Ninguém falou nada. E se a gente for para o Mr. Fit? O Mr. Fit, o que eles enfatizaram? Eles mostraram nesse estudo, com 12 mil participantes por 7 anos, todos com colesterol muito alto, que quando eles fizeram cursos de hipnose, visitas de nutricionista, de fato, as pessoas desse grupo da dieta prudente conseguiram atingir vários dos objetivos que eles pretendiam. Por exemplo, eles conseguiram diminuir o colesterol em 42%, a gordura saturada houve uma ingesta menor em 30%, 20% menos calorias, comeram mais vegetais, comeram mais óleos poliinsaturados, metade deles parou de fumar e 87% deles conseguiram obter um melhor controle da pressão, fazendo um segmento mais rígido. E o que todo mundo estava esperando desse trabalho? Que nesse grupo morresse muito menos gente do que quem não diminuiu o colesterol, não diminuiu o cigarro, não diminuiu pressão alta, não diminuiu calorias, só que não. Morreu menos gente quem ficou aqui sem nenhum apoio e com a dieta padrão. E isso não foi enfatizado nos resultados. Será que apesar dos benefícios de comer menos caloria, mais vegetais, fumar menos e ter uma dieta melhor sob controle, a dieta sem gordura não teria jogado contra e equalizado os resultados? Talvez parte da explicação disso venha nesse estudo, que mostra que quando você reduz gordura saturada, você acaba aumentando carboidratos. E quando você repõe gordura saturada com carboidratos de alto índice glicêmico, como pão, batata, arroz, você tem maior risco de infarto. Mas a coisa não para por aí. Se você começar a analisar meta-análise por meta-análise, veja que apesar daquela conclusão da Cochrane que eu mostrei na outra aula, essa meta-análise de estudos prospectivos epidemiológicos mostrou que não há um aumento significante, concluindo que a dieta saturada não é associada com aumento de risco de doença cardiovascular. A mesma coisa aqui. A evidência não suporta os guidelines porque as gorduras não melhoraram. Essa meta-análise sugere que a gordura não foi associada a risco cardiovascular. Um aumento da gordura saturada foi associado a menor progressão de aterosclerose e o carboidrato foi associado a maior progressão. A gordura saturada não foi associada à mortalidade. E para piorar, tem até o pior. O aumento da gordura está associado a um menor risco de mortalidade. E aí você entende por que começam a surgir vários estudos desse tipo. Gordura saturada e doença cardiovascular. Existe uma discrepância entre os dados e o conselho nutricional. Gordura saturada. Precisamos ter um novo olhar sobre dados antigos e um conhecimento estabelecido que provavelmente está errado. Guidelines dos Estados Unidos. Gordura saturada é um nutriente mesmo de preocupação? Gordura saturada é um vilão ou é um bicho-papão? Gordura saturada previne doença coronariana? Um paradoxo americano? Gordura saturada, fat or fiction? E aí surgem vários outros. E de uma forma geral, o que eles concluem é que uma dieta sem gordura pode até reduzir seu colesterol, mas não melhora problemas cardiovasculares. E embora alguns estudos mostrem um aumento, outros mostram uma redução, talvez toda essa discórdia tenha vindo porque enquanto todo mundo ficou focado na gordura saturada, todo mundo ignorou o impacto que teria as gorduras trans e o ácido linoleico, que é a gordura poliinsaturada rica em ômega 6, nas doenças do coração. Então, só para que você entenda isso, quando a gente fala em gordura saturada, o que vem na tua cabeça? E provavelmente vem uma carne gordinha, sendo que a própria carne tem mais gordura monoinsaturada do que saturada. Mas a questão não é essa. A questão é que quando a gente vai analisar as fontes de gordura saturada na dieta americana, a carne está aqui, 3%, praticamente a mesma quantidade de gordura saturada que vem de uma lasanha. E será que é a mesma coisa? Ah, mas vamos pensar então na manteiga. Mas a manteiga traz menos de 3%, que é menos do que os doces. E quando a gente pensa no queijo, 8,5%, é menos gordura saturada que está vindo na sua dieta da sobremesa. Ah, mas a gente tem que pensar no ovo.
Bom, o ovo é 3,2%, é menos da gordura saturada que está vindo da pizza. Por isso que em 2020 o Colégio Americano de Cardiologia lançou esse artigo fazendo uma revisão do estado da arte da gordura saturada. E a conclusão, em linhas gerais, é que embora a gordura saturada possa aumentar o LDL, ela aumenta um tipo de LDL, que é o padrão A ou FLUF, que não está associado à mortalidade cardiovascular. E ele ainda reitera: laticínios integrais, carne não processada, ovos, chocolate amargo, coco, que seja, são ricos em gordura saturada, mas eles não estão associados ao aumento de doença cardiovascular. A totalidade da evidência científica não suporta limitar a ingesta dessas comidas. Então, quando você vê um artigo mostrando que você está morrendo mais porque está comendo gordura saturada, na verdade não é essas comidas que o povo está comendo mais, são essas comidas ricas em gorduras saturadas. E eu diria que muito provavelmente o problema aqui também não é a gordura saturada, e sim a outra parte aqui do rótulo, que é rico em açúcar adicionado. Concluindo, eu acho que a gente tem que esquecer um pouquinho isso e passar a respeitar um pouquinho mais a capa da Time. Opa, não é essa não, é essa aqui.